Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, com o Dr. João Marcos. Seja bem-vindo. Obrigado, Sara. É uma honra imensa estar aqui. Eu tô muito feliz pelo convite. Muito obrigado, viu? Ah, legal. A gente tá feliz aqui com a tua presença para contar um pouquinho, né, sobre odontologia, sobre implante, que agora todo mundo quer fazer implante, né? Isso é verdade. E como que foi essa sua trajetória? Porque, assim, principalmente assim, vocês fazem muito implante na tua clínica. Isso. Lá. Mas como que foi ir para odontologia? Sempre foi um sonho seu? Conta um pouquinho pra gente. Assim, a odontologia, ela meio que abriu, assim, a minha vida, né? Foi muito legal. Eu venho de um bairro humilde, né? Eu venho de Taboão da Serra, não sei se você conhece. E eu tive acesso, sim, a escolas públicas, mas quando eu fui passar, assim, para a área, assim, da faculdade, né, o primeiro ponto que me interessou foi a odontologia, né? Comecei ali, me formei em 2016 e sempre me interessei por cirurgia, né? A maioria dos dentistas que estão se formando, né, tem esse desejo pela cirurgia. E aí, cara, olhei pro implante dentário e falei, é isso que eu quero, é isso que vai abrir os caminhos pra minha vida, assim. Foi bem bacana, assim, a trajetória, viu? Não, e o implante, ele se tornou mais acessível, né? As pessoas passaram a procurar mais. Eu li um pouco a respeito, até por conta dessas pautas. As pessoas começaram a entrar muito no portal e fazer perguntas sobre a área da odontologia. E aí, o que eu vi? Tipo, de fato, a coisa de, 20 anos atrás era quase que inacessível, né? Era. Eu não sei se por conta da técnica, talvez, eu não sei se mudou essa técnica. Sim. Antigamente, né, era tão inacessível que hoje a maioria dos pacientes que eu atendo são pacientes idosos, né? São os pacientes que já se acostumaram a usar uma dentadura ou usar uma prótese. Não sei se você já viu alguém que dá um sorriso, às vezes aparece aquele grampinho escuro na boca. E hoje em dia, né, como tudo é voltado para estética, o implante meio que entra nisso também, né? Não só a função, né, da pessoa comer bem, mas também a estética em si, né? Mas a maioria, como eu falei, a maioria dos pacientes, eles são idosos, porque antigamente era totalmente inacessível, Sara. E antigamente não tinha tanta essa cultura do tratamento do dente, né? Sim. Era aquela coisa, você sentia uma dor, era muito comum a coisa da extração, a cultura da extração, né? Doeu ou arranca, né? Parece muito isso, né, na clínica, né? E isso são relatos dos pacientes, né? Os pacientes, eles chegam e eles falam, olha, isso aconteceu quando tinha um dentista, quando eu era criança, meus dentes eram todos bons e aí doeu e ele arrancou. E hoje a realidade de muita gente é a dentadura, né? E não é nada confortável, pra falar a verdade, né? E a dentadura, pela falta do dente, ela pode começar a dar problema também na mastigação? Porque você vai perdendo, acho que a falta do dente acaba perdendo massa, não sei, ou massa óssea. Exatamente. Quando você fica muito tempo sem o dente, né, e aí a gente acaba reabilitando com uma dentadura, é muito comum. Só que a dentadura, ela acaba sendo é resina, né, o material, né? Então, assim, a resina, ela desgasta muito mais fácil do que o dente. Devido a esse desgaste, Sara, a gente vai acaba trazendo uma disfunção mesmo na mastigação pro paciente. E, os implantes é o que mais se aproxima do dente hoje, né, do natural. Mas a gente ainda fica um pouco refém do material ainda, em alguns casos, também com implante, pra te falar a verdade, viu? E eu tive uma situação, por exemplo, às vezes você faz um implante numa determinada clínica. Sim. E aí essa clínica fecha. Enfim. Aí como que você vai colocar, no caso, essa coroa, se a pessoa não quer, não descobre qual é o tipo de implante que você fez? Esse aí é um dos maiores desafios que o implantodontista tem, pra te falar a verdade. Normalmente, quando a gente, pelo menos na minha clínica, quando a gente faz uma cirurgia no implante, no paciente, a gente acaba instalando um implante. A gente normalmente, no implante, na própria embalagem do implante, vem uma documentação, uma identificação da conexão desse implante, da marca, das medidas desse implante, para, se acaso o paciente não ter mais acesso à nossa clínica, ele consiga ir em outra clínica e realizar o tratamento, finalizar o tratamento. Só que hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né, em outros lugares, porque assim, às vezes o paciente ele chega pra gente, a gente não tem a identificação desse implante, a gente não tem a medida,
Aí a gente entra naquela lá, vamos testar pra gente descobrir. E, nossa, Sara, eu vou te falar, são tantas marcas, são tantas conexões. Hoje a gente tem implante parafusado, tem implante por pressão. Nossa, e aí acaba acontecendo que a gente acaba não achando em alguns casos. E a gente acaba tendo que encaminhar, mas na maioria dos casos a gente consegue achar sim. E quando não acha? Aí, não, eu tô quase fazendo uma consulta, né? Não, é isso. Aqui. Mas quando não acha, às vezes a gente não tem essa opção, na verdade, a gente precisa achar, né? Mas isso acaba gerando até um custo maior pro paciente também, porque por isso que eu falo, às vezes o barato ele sai caro, né? Porque assim, às vezes o paciente ele vai em um lugar, não tem todas as informações necessárias. E aí e todos esses componentes que a gente precisa comprar tem um custo. E aí acaba ficando um pouquinho mais caro pro paciente. Vai ter que ficar testando, né? Testando até encaixar. É uma conexão macho e uma fêmea sempre. Então, por exemplo, se você tem um implante mais fininho, não tem como um macho mais grossinho conseguir entrar, né, no implante. Uhum. E isso aí acaba acontecendo em alguns pacientes. Mas essa opção de não achar, às vezes não existe. A gente precisa dar um jeito, né? A gente precisa dar um jeito. Eu tive um problema pessoal. Não, eu fiz um implante e num consultório desses de rede, já uns 8 anos atrás, né? E aí quebrou a coroa. Sim. E eu voltei lá, como é franquia, eles tinham mudado o proprietário dessa franquia. Eu falei, fui lá porque eu queria essa documentação para levar, né? Para começar a fazer a coroa em outro lugar. Enfim, não tinham, mudaram a franquia, o proprietário da franquia e jogaram toda a documentação dos pacientes fora. Ai, meu Deus. Você acredita nisso? Eu fiquei revoltada, mas falei tanto. Só que, e assim, tô nessa, né? O que eu faço? Acho que eu vou lá no seu consultório. Você vai ter que... qual é o meu implante agora. Você vai ter que ir lá na clínica pra eu achar esse implante, mas a gente acha. Pode ficar tranquilo, a gente acha. Então não é um problema só meu, isso é comum acontecer. É bem comum, é bem comum. Você tocou num ponto bem interessante até das franquias, né? Uhum. As franquias, eu acredito que esse seja o diferencial da minha clínica mesmo, né? Porque hoje em dia a gente se depara com as franquias, a gente vê que eles realmente... Eu sou dentista, já trabalhei em franquia também, acredito que todo dentista vai ter que passar por uma franquia para pegar a mão, para se aperfeiçoar. Mas se a gente vê os tratamentos com os pacientes, a gente acaba vendo que eles tratam os pacientes como números mesmo, né? Sim. Que não é o caso da minha clínica. A gente consegue tratar o paciente como um todo, que a gente fala. E, na verdade, até a forma que a gente aprende na faculdade. A gente atende... A gente tem que olhar o paciente como um todo, como um ser humano. Então, é o próprio atendimento humanizado mesmo, né? Que a gente fala, né? Que aí a gente acaba não encontrando muito nas franquias. Mas isso aí é assunto para um outro podcast. Nossa, dá assunto isso, hein? Dá um debate. Dá. Mas eu acho que você está certíssimo. Essa questão do atendimento humanizado, a gente procura isso. Sim. E hoje em dia, principalmente assim, depois de pandemia, essas coisas todas, as pessoas querem atenção, às vezes elas querem ser ouvidas. Sim. E o dentista, ele tem um papel importante, até porque você lidar com expectativa às vezes. Sim, sim. Não é só, tudo bem, você faz a questão do implante, mas o implante, ele vai mudar a aparência da pessoa. E tem gente que cria uma expectativa que às vezes ela não tem como, é impossível atingir naquela pessoa. Cada um tem uma característica, né? Então você tem que ter esse atendimento, tem que ter essa humanização de saber lidar com o seu cliente, de saber trazer uma realidade, até para não criar uma frustração e coisas assim, né? É real, isso aí você está totalmente correta. É um grande desafio também a expectativa do paciente, principalmente quando a gente fala de implante, tá? As pessoas, elas acham que depois que elas perdem os dentes, né? Elas acabam achando que o implante ele vai ser igual ao dente que ela perdeu. Então, na maioria dos casos, a gente consegue deixar... Você morde o house. Exatamente. Quebra. Rói o osso do frango. E aí é assim. Mas eu acho que vai ser assim, que o dente, pelo fato do dente ele ser um material, ser de zircônio ou porcelana, enfim, ele vai ter uma resistência ali maior do que o dente. E às vezes não. Às vezes acontece, por exemplo, no seu caso, que acabou quebrando uma coroa, né, devido a uma falta de informação ali, provavelmente deve ter, faltou ali na hora do atendimento. E tem essa diferença, por exemplo, do material? Algum que é mais resistente? Como que isso funciona? Tem diferença, sim. Normalmente, quando que é a área do implante, mas tipo assim, o nicho que eu mais me voltei assim são as reabilitações gerais. Tá. É aquele paciente que ele realmente não tem dente nenhum, tá, né? E aí a gente faz a reabilitação dele com implantes.
Normalmente eu trabalho com a carga imediata, não sei se você já ouviu falar. Não. A carga imediata é quando a gente faz a cirurgia dos seus implantes, no mesmo dia a gente já faz a confecção da sua prótese fixa. Então o paciente ele chega no meu consultório às 9 da manhã e ele vai embora, normalmente umas 3, 4 da tarde, já com os dentes em boca fixos. Ah, doutor, esse aqui é o dente provisório, que tem os dentes provisórios e tal? Não, ele já sai com o definitivo, o paciente já sai comendo, mastigando, sorrindo. E aí no caso do material que você falou, tem a parte da... Normalmente a gente trabalha com 2 materiais, que é a resina, né? E a porcelana. Em relação à resistência, a porcelana ela é maior. A resistência dela, ela dura mais, ela não mancha. Agora, a resina ela é um pouquinho mais frágil, mas ela é muito boa também. Mas ela é um pouquinho mais frágil. Tem propriedades diferentes, né? Na verdade. Mas tem um custo mais acessível também, não? A resina, sim. A resina ela tem um custo mais acessível. Tanto que as reabilitações completas que a gente faz, a gente consegue deixar o custo mais acessível para os pacientes, justamente por ser uma reabilitação com resina. Agora, a porcelana, aí ela complica um pouquinho. Aí fica um pouquinho mais caro, mas também o resultado fora do normal também. Fica incrível, viu? E tem tido novas tecnologias, né, também. Essa coisa do Tem. colocar tudo de uma vez é algo que eu também não tinha escutado ainda, Sim, né? sim. Essa possibilidade. É uma nova tendência, na verdade, né? A gente tem o costume de... Você vai ao dentista, vai fazer o implante, aí a gente acaba esperando uns 6 meses para colocar o dente, né? Normalmente, a gente lá na clínica, a gente tenta visar mais nessa área, né? Que é da carga imediata. Porque o paciente não quer ficar mais esperando 6 meses para colocar o dente, usando uma dentadura, usando uma prótese removível, onde fica machucando, a prótese fica caindo. Isso numa realidade de um paciente mais idoso, lógico, né? Mas o pessoal não quer mais, né? Hoje tá todo mundo rápido. E me parece mais inteligente também essa estratégia. Sim. Não sei se tecnicamente, mas por exemplo, eu passei por essa, que você fica 6 meses, é para calcificar, aquela coisa toda. Sim. Só que depois que você vai fazer a primeira prova, você passa por quase uma outra cirurgia. Porque a carne lá da sua gengiva, né, cobre o seu parafuso inteiro e aí você vai ter que cortar de novo. Então, me parece ser mais inteligente, inclusive, isso, porque você já vai fazer essa adaptação ali. O paciente sofre menos, né? Ele sofre menos. Não deixa de ser uma cirurgia, né? Lógico, a gente faz cirurgia, a gente faz o corte na gengiva, fura o osso, tudo aquilo, né? Então, o paciente, às vezes, ele fica meio dolorido durante o dia. Mas, você passa pelo tempo de recuperação, tá pronto. Acabou, né? Não precisa... Tem várias recuperações, né? Não precisa, passar... Aí faz uma primeira cirurgia, aí vai lá depois, abre de novo, tem que passar por outra recuperação. Às vezes, cai um parafusinho, tem que abrir de novo. E acontece, viu? Acontece muito. De soltar um parafusinho. A gente tá falando do corpo humano, né? Não é uma ciência 100% exata. Então, às vezes, acontece. E pode ter alguma coisa de rejeição ou não? Ou esse material do parafuso não permite? Olha, hoje o parafuso, sempre foi, na verdade, né? O parafuso do implante, ele é feito de titânio, né? Que ele é totalmente um material compatível com o nosso corpo. Então, assim, hoje, na verdade, eu sempre falo para os pacientes, né? A rejeição, ela é meio que uma desculpa pro dentista, para falar a verdade. Porque, assim, a rejeição é mais uma ausência de planejamento. Quando acontece a rejeição? É quando o paciente não tem osso para colocar o implante. Aí o implante, ao invés de osso integrar, ele fibra ou integra. Ele, ao invés do osso colar no implante, quem cola é a gengiva ou as fibras que estão ali. E aí acontece a famosa rejeição, né? Mas assim, acontece também do paciente, ele acaba perdendo o implante, que a gente usa esse termo, né? O paciente perdeu o implante. Acontece, porque, como eu te falei, não é uma ciência 100% exata. Então o corpo reage de forma diferente. Por mais que às vezes você trabalhe com material que seja em tese, né? Sim. A prova de rejeição. Exatamente. Tem estudos científicos que falam sobre o titânio do implante. Todo o tratamento de superfície que as empresas de implante acabam fazendo é para isso, né? É para justamente ser compatível. Então, o profissional mesmo da odontologia que tem que fazer essa triagem, esse estudo de caso ali, para ver se a pessoa tem o osso suficiente para poder implantar. Tem toda essa... Sim, a gente tem vários exames que a gente pode fazer de imagem, né? Pra gente ter essa avaliação mais completa do paciente. Então, hoje em dia, a gente tem a radiografia panorâmica, a gente tem vários tipos de radiografia, a gente tem a tomografia, que é o mais indicado para fazer. Que a tomografia, ela vai lá, a Sara precisa fazer um implante, e aí precisa fazer uma tomografia. A tomografia, ela vai mostrar a altura, né, do osso, pra gente respeitar todas as estruturas anatômicas do seu rosto, pra gente não causar uma lesão, né? E então a tomografia ela vai mostrar a altura de osso que tem e a largura também, para eu selecionar qual que é o calibre do implante que eu vou precisar colocar na Sara.
Entendeu? Então, Tá. tem todo esse preparo, né? Tem tudo isso. Quando você fez, quando aconteceu de fazer esse exame? Eu prefiro nem comentar, que senão, assim... Olha, E pior que, assim, quando eu fui fazer o implante, eu tinha como é que chama? Canal de um dente que eu tinha quebrado já há um Sim. tempo atrás, por conta dessa mordida forte e tal. E aí esse canal, o dente quebrou de novo e foi até mais profundo. O dentista falou pra mim, é melhor você fazer um implante, enfim. Aí tinha dado uma cárie ali, apesar que, não sei, depois do canal continua dando cárie, Às né? vezes. Enfim, mas aí fui fazer esse implante. Eu não me lembro de ter feito grandes estudos em relação a isso. E essa clínica que eu te falei, que era uma clínica dessas de rede, era assim, muito próximo do meu escritório. Era tipo uma quadra do meu escritório. Então eu fui ali mais por uma questão de facilidade. Eita, algo deu errado, tente novamente, você deixa o telefone no mudo. E aí, Alexa, fique quieta. Quieta, Siri. Alexa é ótimo. Tô tão acostumada com a Alexa. Alexa, amiga. E aí, nisso, eu fui e fiz. Então, eu tive que fazer uma cirurgia primeiro para extrair. Aí, Sim. depois, passa um tempo, você faz a cirurgia para pôr o parafuso. Eu comecei a achar que tava meio demorado. Beleza, coloquei, eu fiquei 1 ano só com a coroa. Aí Sim. a coroa quebrou. E aí eu voltei, fui fazer toda aquela moldagem de novo para fazer outra coroa, tudo isso, de novo, né? tudo de novo. Beleza. Quando, de repente, eu não lembro o que foi, acho que eu viajei, eu tinha que colocar a coroa, não fui. Quando eu retornei, uns 3 meses depois, nem foi tanto tempo assim, Sim. tinham trocado o dono da franquia, da franqueada, na realidade. Sim. E aí eles não tinham nenhuma documentação de paciente nenhum. Ai, tá vendo só? Então perderam tudo. Nessa eu acabei não conseguindo colocar. E aí tô nessa, né? Na busca agora. Depois que você aprende, você Sim. fala assim, agora eu vou assistir. Agora, o que eu faço? Agora eu aprendi. Vamos... Eu entro lá no portal R011, vou lá no guia de empresas e procuro um profissional habilitado. É isso, sabe, gente. conhecedor da área, para poder fazer, resolver o meu problema. Sabe que o pessoal tá anotando isso aí? Vocês entenderam, né? Precisou de algum tipo de serviço, do que for, tem que entrar lá e pesquisa lá. Pelo menos você sabe que é uma pessoa que já foi, né, garantida pelo portal. Sim. O portal já viu, já sabe que é. Tá aprovado. Tá aprovado. Pra não cair, né? Porque a gente também passa por essas coisas. Acontece, gente. Nas melhores famílias, ué. Todo lugar tem jeito. Doutor, mas além do implante, que também as pessoas buscam muito? Nossa, hoje em dia tá na moda, né? A lente, a famosa lente de contato. Tá todo mundo querendo fazer. Lá na clínica a gente também faz as lentes de contato. Mas normalmente o pessoal procura mais as lentes de resina, né? Que o pessoal já sabe que não tem desgaste no dente. É mais fácil. Se não gostou, tira. É tipo isso. Mas o pessoal procura bastante, viu? Normalmente, lá no consultório, além dos implantes, a lente sai bastante, sai né? Sai bastante. E hoje em dia, essas... faceta, né? Que chama. Elas parece o dente, né? Vocês conseguem fazer um trabalho que não... tem umas, né, que parece dente, né? Outras que aparecendo os Mentex da vida, né? Mas, olha, a tendência é que a gente sempre deixe o mais natural possível, né? Mas tem paciente que, de repente, chega lá e fala, eu quero aquele dente branco. Da propaganda. É isso. Mas que fica estranho. Você não, por mais que você faça um clareamento, que você tenha, sabe, todo um cuidado, Sim. Tem tons de branco que você não vai chegar naturalmente. Não chega. Aquele tom de branco que, nossa... Dos MCs, cara, não chega, tá? Tanto que é visível que, cara, você olha de longe, o cara já tá brilhando lá uns 3 km de distância. Mas, a gente respeita, né? O paciente é gosto, né? Gosto cada um tem o seu. Então, o paciente chega, quero colocar o dente da cor da lâmpada aqui, a gente vai lá e coloca. Lógico, a gente orienta, né? A gente fala, olha, esse dente não é tão natural. A gente mostra uma escalinha de cores e tal. Por que você não vai pro mais natural? Não, quero ficar igual os MCs. Então vamos lá, vamos ficar igual os MCs. Mas dá, né? Pra poder deixar super natural. Da pessoa não perceber que você tem uma lente, alguma coisa desse tipo. Dá sim, dá. Eu tenho pacientes que... eles têm alguns probleminhas, o dentinho tá torto, ou não quer passar mais com o aparelho, né? Ninguém quer mais fazer aparelho hoje em dia, até porque já
a gente tava conversando vindo pra cá, os pacientes, eles falam que eles não querem mais esperar o tempo do aparelho, né? O mínimo hoje do aparelho é o quê? 2 anos? O paciente não quer esperar mais. Quer fazer o tratamento em um dia, né? Que é as lentes. Mas, cara, basicamente assim, dá pra fazer. Dá pra fazer, independente da cor do paciente, do dente, na verdade, né? Independente da cor, dá pra deixar o mais natural possível, né? E fazer um estudo também, né? Porque, tipo, que nem você estava falando, a pessoa às vezes ela é imediatista, ela quer ter um sorriso alinhado muito rapidamente. Sim. Mas se ela tiver um problema ortodôntico, né? Sim. Muito grave, ela pode ter até dá pra fazer, mas aí você vai ter que fazer um trabalho que pode, de repente, dar um problema na mordida, na mastigação, né? Na verdade, a gente não é todo mundo que dá pra fazer as lentes, né? Tá. Precisa sempre de um condicionamento antes de fazer. Então, tem problema ortodôntico, precisa problema de mordida e tal, então aí precisa passar primeiro por um tratamento, depois a gente entra com o tratamento estético, né? A parte funcional, ela é mais importante do que a estética, mas pra gente, né? Pra gente. Mas o paciente, ele quer sair com o dente branquinho, retinho, e a gente faz o possível, né? E aí vem aquela coisa do atendimento humanizado, até pra pessoa entender que ele precisa de um tempo, que não dá pra ser imediatista. Olha, o seu caso dá, o seu já não dá. Sim. Tem que ter tudo isso, né? Sim. A maioria dos casos que chega lá no consultório são os retrabalhos. Os retrabalhos que complicam um pouquinho. Os retrabalhos, os pacientes, eles vêm de outras clínicas e acabam acontecendo de... já aconteceu essa semana, aliás. O paciente estava 7, 8 anos com o aparelho. Fiz um contrato e o pessoal me cobrando todo mês no meu planinho lá, e aí chegou na clínica, tava praticamente tudo errado. A gente teve que refazer tudo. E aí vai mais 2 anos de aparelho. O imediatismo hoje que é realmente nosso maior inimigo. Por isso que é bom, é importante essa questão da busca de um bom profissional, né? Porque esse retrabalho que você vê lá na sua clínica, né, que vem de outros consultórios, de outros profissionais, acontece por quê? Porque às vezes tem o profissional também que não está muito preocupado com a questão da saúde bucal. O paciente chega lá e quer determinada coisa, ele vai fazer. Sim. Mas isso não é que aconteça só na odonto, isso em todas as áreas, né? Sim. Por isso que a gente precisa, acho que é importante esse trabalho da gente mostrar o que é efetivamente, trazer profissionais que sabem o que estão falando para dar essa orientação, né? Acho que isso é utilidade pública também. As pessoas saberem procurar, e até porque eu já passei por isso que eu contei aqui. Você tem experiência, né? Você viveu. Total. Então hoje eu só procuro lá no guia. É isso, gente. Pega a receita aí. Essa é verdade. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui. E é isso, gente. Vamos finalizando por aqui nossa resenha corporativa de hoje. Se inscreva lá no nosso canal, lá pelo portal do Lex Studio, do portal R011 também. Segue lá no guia também. Curte, compartilha, dá um like e tudo mais, o sininho e por aí em diante. É isso aí. Tá bom? Um beijo a todos, até a próxima. É isso. Obrigado, Sara.